do Senhor, bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, olha só, Deus está cuidando da nossa vida e vai nos dar direção em todas as situações. Vamos nos alegrar, Ele já derramou sobre nós o fôlego dele, então vamos nos alegrar em Deus, em nome de Jesus. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, em nome de Jesus, porque Ele está cuidando de cada situação em nome de Jesus. Ó, vamos ler hoje aqui Salmos 37, versículo 4 e 5, Isaías 55, 8, 9 e 10 e 11 também. E Romanos 8, 26 até o 28, tá bom? Esses três livros, né? Vamos ouvir a direção de Deus. Olha só, irmão. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Existem coisas, a gente já vai ver no próximo livro aqui, que não estão no nosso domínio, mas elas jamais saíram do domínio de Deus. O que eu preciso aprender? O que você precisa aprender é que Deus está cuidando de todas as coisas. O que ele está falando? Deleita, descansa, confia, espera. Deus está cuidando. Ah, eu estou aqui apavorado se vai acontecer isso, se não vai acontecer. Já colocou na presença de Deus? Já entregou a sua oração na presença do Senhor? Então confia na bondade, na misericórdia dele. O que ele está fazendo na nossa vida? Está agindo em nosso favor e eu vou confiar na bondade e na misericórdia de Deus diante de cada situação, diante de cada condição. Às vezes eu estou apavorado com alguma coisa, Deus vai manifestar a justiça dele como a luz ao meio-dia. É o próximo versículo, né? O versículo 6. Deus vai fazer brilhar. O que eu preciso entender? O mais confia nele e o mais ele fará. Eu preciso entender que Deus, ele tem compromisso comigo e com você. Muitas vezes, irmãos, a gente fica até envergonhado. Por que a gente fica envergonhado? Porque em alguma condição, nós falhamos com Deus. Nós deixamos de lado alguma situação, mas Deus não tira, não deixa o cuidado dele na nossa vida. Ele não estava olhando para o Pedro em todo momento. O Pedro afundou porque distraiu lá, ficou com medo, enfim, alguma coisa aconteceu ali, né? E ele parou de olhar para Jesus, começou a afundar, não é verdade? Começou a sentir, a prestar atenção em outras situações e começou a afundar. Jesus estendeu imediatamente a mão e o salvou. Irmão, Deus está olhando para nós. Deus está cuidando da nossa vida. O filho pródigo, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi embora. Quando ele chegou, o que o pai fez? Fez uma festa, matou lá um cordeiro, né? Para eles comer, um cabrito, né? E festejou, colocou anel, fez festa e as coisas aconteceram. O que eu preciso entender? Confia em Deus. Confia, sabe por quê? Porque Ele é bom. Ele enviou o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós precisamos entender que Ele está cuidando da nossa vida. Ele está cuidando de cada situação, em nome de Jesus. Olha só, por que eu preciso entender que eu vou confiar em Deus e o mais Ele fará? Porque os meus pensamentos, olha só, deleita no Senhor, eu vou ler de novo aqui para emendar aqui, você vê, olha só. Deleita no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aí ele vai, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmão, o que eu preciso entender? Eu estou olhando um caminho, mas Deus tem outro caminho para mim e para você. Olha só, aí o que ele fala? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Porque assim, olha só,
como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a minha palavra. Assim também será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, presta bem atenção, em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Que Deus tem outro pensamento, o caminho dele é alto, o caminho de Deus é grande, não tem como eu comparar. Ele fala assim, ó, se nós estamos ouvindo que Deus está mandando nós confiar, descansar nele, quando fala descansar nele, não é que eu não vou fazer a minha parte na situação, eu vou fazer, mas eu vou entender que o domínio total da situação está na mão de Deus e Ele está cuidando de cada situação. Eu preciso entender que diante de cada situação, Deus, o mais Ele fará. Por quê? Deus tem o pensamento maior. As coisas acontecem do céu para a terra e não da terra para o céu. Presta bem atenção. Tem um movimento meu e seu aqui. Vai mudar alguma coisa? Mas não vai. Não vai mudar. O que que vai mudar? É a manifestação de Deus. Aí eu oro a Deus e vai mudar alguma coisa? Aí vai. Por quê? Porque eu estou me comunicando com o céu. Irmão, presta bem atenção, se comunica com Deus. Entenda que Ele está fazendo as coisas. O pensamento de Deus é mais alto. Ele está além do que eu estou pensando. Eu estou pensando aqui, Deus já viu, ó, há muitos anos na frente. Deus já viu lá na frente e cuida das situações. O que nós precisamos entender é que Deus tem pensamento maior e eu preciso confiar nos pensamentos e nos caminhos de Deus para a minha vida. Ó, continua aqui. Vamos ler Romanos 8:26 novamente. Nós já lemos semana passada, né? E vamos ler de novo. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações, Deus, né, conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito, porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade de Deus, em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Irmão, presta bem atenção. Olha só, o que ele está falando para mim e para você? Juntando aqui com o contexto de Isaías. Ele está falando que nós não sabemos orar, que temos fraqueza. Então eu não sei, eu não entendo olha como é que a palavra é viva, olha que coisa tremenda. Eu não consigo mensurar o que Deus vai fazer. Mas, por quê? Porque em nós há fraqueza. Mas o Espírito Santo ajuda nas minhas fraquezas. A gente falou, né, outro dia o que é fraqueza. Aí o Espírito Santo nos ajuda e traz para nós o que Deus tem. Ele traz para nós aquilo que Deus já projetou. Então, o que nós precisamos entender? Deixa o Espírito Santo te dar a direção. E aí eu preciso entender que em tudo Deus age em nosso favor. Aí você vai falar assim, puxa, mas aconteceu isso na minha vida, um infortúnio. Deus vai agir? Irmão, claro que Deus vai agir. Presta bem atenção. Quando há negligência humana, negligência minha e sua, as coisas vão acontecer também, porque Deus cuida da nossa vida, mas eu preciso entender que foi negligência humana. Agora, presta bem atenção, o que eu quero dizer com isso? Tem coisa que não está no seu domínio, e tem coisa que muitas vezes pode até trazer algum tipo de tristeza para nós. Mas Deus vai mover essa situação? Vai. Ele vai nos ensinar.
Ele vai nos dar a direção. O que eu preciso entender é que em tudo Deus age em nosso favor. Ó, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar os que amam. Mas como é que é esse benefício? Esse benefício traz crescimento. Como é que eu vou entender? Puxa, passou um desafio. Não tem irmãos aí que passam desafios grandes na vida, né? Passam lutas diferentes. E você fala assim, nossa, meu, e essa pessoa está buscando a Deus, está passando por esse desafio. Por quê? Porque Deus sabe aonde vai nos levar. Os caminhos dele são mais altos, eu não entendo. Olha só, existe eu escutei uma história e ela é bem interessante. Que um amigo, ele levou a filha dele para treinar e a filha dele estava treinando. E aí colocou o professor acho que judô, e colocou lá os pequenininhos. E eles estavam brincando daquele cabo de guerra. Os pequenininhos do lado e os grandões do outro, certo? Aí, quando os grandões puxaram a corda, as crianças foram lá e caíram tudo, os pequenininhos. Aí logo os pais pensaram assim, puxa, mas para que fazer isso? Devia mesclar ali, né, pôr um grande e um pequeno. Irmão, presta bem atenção. O professor foi lá e deu uma instrução para as crianças pequenininhas. Sabe o que aconteceu? As crianças pequenininhas, na segunda vez, ganharam, porque o professor ensinou lá, ó, fica firme, segura. Quando eles cansar, vocês puxam. E eles conseguiram ganhar. Sabe o que é isso? Deus nos treina. Deus vai nos treinar e vai agir no nosso favor. O que eu preciso fazer? Descansar em Deus e entender que o pensamento do Senhor é grande, está acima do que eu posso imaginar, do que você pode imaginar. Então, vamos crer na bondade do Senhor, na manifestação dele, e entender que ele está agindo no nosso favor e saber que o Espírito Santo nos ajuda a receber aquilo que Deus tem para nós, porque em nós há fraqueza. E a fraqueza atrapalha de eu entender as coisas de Deus, mas o Espírito intercede e ele traz o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, nós te louvamos, meu Deus, por esta mensagem, Pai. Ô Senhor, eu peço a Ti, alcança cada um dos meus irmãos, Pai. Há situações que eles precisam resolver e muitas vezes, meu Deus, não sabe o que fazer. Mas como o Senhor é bom, Pai, nós descansamos do Senhor e eu peço, coloca a Tua mão em cada situação. Age com o Teu poder e a Tua graça em nome de Jesus. Age com a Tua unção e a Tua misericórdia. Senhor, despedaça o jugo nessa hora e que nós possamos, meu Deus, receber através do Senhor Jesus e da direção do Espírito Santo aquilo que o Senhor já projetou para nós, em nome de Jesus. Unge-nos, papai, com o teu poder e a tua graça. Unge-nos, papai, com a tua unção e a tua misericórdia. Eu peço, pai, quebra o mal, a articulação das trevas, toda a situação contrária. Eu peço, alcança a cada um com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Alcança a cada um com a tua unção e a tua misericórdia, que nós possamos enxergar, Pai, com a visão da tua palavra. Não é a minha, Senhor, mas é a tua palavra. Porque muitas vezes a nossa direção é influenciada, mas através da tua palavra nós temos vitória em nome de Jesus. Unge e opera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.